Você sabia que o Flamengo tentou atravessar a negociação que levou Ian Couto, lateral direito, para o Manchester City? No vídeo de hoje do canal do Nicola, te conto detalhes da oferta feita pelo Flamengo e como ele ficou próximo desse acordo. Também quero te falar de um meia revelado no Palmeiras que vai deixar o clube de graça em maio para jogar num time da primeira divisão da Espanha. Para completar, a guerra de bastidores entre clubes grandes do futebol nacional e a CBF e as últimas do Internacional. Fala aí pessoal, eu sou o Jorge Nicola, bem-vindo a mais um vídeo do canal. Antes de começar, passa as informações que eu prometi agora há pouco, aqueles velhos pedidos, para você se inscrever no canal, para acionar o sininho, para ser notificado toda vez que eu fizer vídeo novo ou live. Tem live na noite dessa segunda-feira, a partir das 8 da noite, com o André Mazuco, diretor executivo de futebol do Vasco. E para completar, que você me siga lá no Instagram, no @Jorge Nicola. Quero começar o vídeo de hoje falando sobre o Internacional com algumas notícias de mercado, notícias novas para você. E para iniciar, preciso te falar que o Internacional pode faturar mais 2 milhões de euros com o lateral esquerdo Iago, vendido na temporada passada para o Augsburg, da Alemanha. É que no contrato firmado entre o Colorado e o time alemão ficou combinado uma série de metas. O Inter pode faturar 1,5 milhão de euros de acordo com o número de partidas disputadas pelo Iago pelo novo clube. Até agora foram 8 partidas, todas pela Bundesliga. Tem ainda mais 500 mil euros vinculados a convocações para a seleção e títulos conquistados ou classificações conquistadas pelo Augsburg. Vale lembrar que na oportunidade da venda dele para o Augsburg era a maior compra já feita pelo time alemão. Na oportunidade o negócio foi fechado por 6,5 milhões de euros, o Internacional ficou com 5 milhões de euros e detalhe, ainda ficou com mais 5% de uma venda futura. Mais duas informações importantes sobre o Internacional. Rodinei, emprestado pelo Flamengo ao Inter. Caso o Inter queira comprá-lo, vai ter de desembolsar 3 milhões de euros por 100% dos direitos econômicos, ao que consta, pelo menos até agora, apesar de o Rodinei ser titular, valor muito alto para um jogador que tem limitações ofensivas. Para completar sobre o Inter, Rodrigo Dourado, contrato somente até dezembro. Jogador extremamente importante, o segundo capitão do time. E existe uma preocupação no Beira-Rio de que ele não renove esse seu contrato, até porque há vários clubes interessados, um deles seria o Flamengo. Rodrigo Caetano me garantiu aqui na live do Nicola, que foi realizada nos últimos dias, que tem total convicção de que o Dourado, assim que se recuperar de uma contusão, que vai assinar esse novo vínculo, garantindo a tranquilidade pro torcedor colorado. Ele entende que por toda a identificação que o Dourado tem com o torcedor e com o clube, ele nunca sairia de graça. Quero te contar agora sobre o meia que o Palmeiras está perdendo de graça a partir do mês de maio para o Leganés da Espanha. Estou falando de Tomás, hoje com 19 anos de idade, ele está desde os 12 no Palmeiras. Fez toda a formação dele nas categorias de base do Palmeiras, meio atacante de muita qualidade, chegou a jogar na Copa São Paulo de Juniores desse ano, foram 4 partidas. Ele se recuperou de uma lesão que ele sofreu na temporada passada e que fez com que ele perdesse a condição de titular. O contrato termina em maio, o Palmeiras decidiu não prorrogar esse contrato e ele rapidamente já se acertou, vai jogar no Leganés da Espanha. Detalhe, o Palmeiras não fatura nenhum centavo, até porque o contrato vai terminar, ele já tem esse pré-acordo verbal e vai deixar o Palmeiras. A curiosidade é que o Tomás, que já foi campeão brasileiro sub-20 pelo Verdão, está nessa categoria há 3 temporadas. Ele subiu bem precoce e disputou a temporada de 18, de 19 e também essa de 2020, tendo participado da Copa São Paulo de Juniores. No começo dessa temporada foi perguntado ao Vanderlei Luxemburgo se ele gostaria ou não de contar com o Tomás, mas diante da enorme concorrência no elenco principal em relação à posição de meias, com Lucas Lima, Scarpa, Rafael Veiga e companhia, o Luxemburgo disse não, por isso o caminho dele ficou aberto para essa negociação com o exterior. Quero te falar agora sobre a tentativa do Flamengo no início dessa temporada de contratar Ian Couto, lateral direito de 17 anos, que pertence ao Coritiba, mas vai se mudar nos próximos meses para o Manchester City, negócio fechado por 12 milhões de euros, a maior venda da história do Coritiba. Bom, como é que surgiu essa notícia? Na live desse domingo, do canal do Nicola, estava entrevistando o Marcelo Robalinho, que é empresário do Ian Couto, e ele contou que o Flamengo foi um dos interessados, um daqueles que procuraram o empresário para tentar negociação. O Flamengo concorreu, por exemplo, com o Manchester City, que venceu essa disputa, com o Barcelona, a quem o Ian Couto esteve perto de um acerto, e também com o Bayern de Munique.
O detalhe interessante é que a condição de negócio para o Flamengo era completamente diferente. Como era uma multa nacional, por conta de uma transferência entre clubes brasileiros, o Flamengo só precisaria desembolsar algo na casa de 8 milhões de reais, que equivale a 1 milhão e 400 mil euros, bem menos do que os 12 milhões de euros que o Manchester City teve de pagar ao Coritiba pela transferência. Por que se dá esse valor de 8 milhões de reais? Porque o Ian Couto tinha salário no Coritiba de 4 mil reais por mês. Você multiplica isso por 2 mil, conforme rege a lei trabalhista no futebol brasileiro, e chega-se ao valor da multa nacional. O Flamengo conversou com o Marcelo Robalinho, sugeriu ou garantiu que pagaria esses 8 milhões de reais para ter o jogador de muita visibilidade por tudo que fez com a camisa da seleção brasileira sub-17, era desejado por grandes clubes do futebol europeu, mas o Robalinho, o Ian Couto e seus familiares decidiram pelo projeto europeu. Até porque existe a promessa do Guardiola de que o Ian vai ser incorporado ao primeiro time do Manchester City assim que se mudar para lá na metade do ano. A apresentação do Ian Couto no Manchester City estava marcada para metade do ano, mas vai ficar possivelmente para 2 ou 3 meses depois por causa das paralisações nas competições no futebol europeu. Para fechar, quero te falar sobre a guerra travada nos bastidores entre os grandes clubes do futebol brasileiro com a CBF. Você deve ter lido ou escutado nos últimos dias que a CBF tomou algumas medidas para tentar ajudar os clubes brasileiros por conta das paralisações e da possibilidade grande de enorme crise. Uma dessas alternativas foi de repassar 900 mil reais à ANAF, Associação Nacional dos Árbitros de Futebol. Com esses 900 mil reais, os árbitros vão ter algum dinheiro para se manter durante esse período. Vale lembrar que vários árbitros brasileiros vivem das escalas, eles ganham por jogo. Então o árbitro FIFA, por exemplo, ele vai ter direito a uma ajuda de mais ou menos 6 mil reais graças a essa doação da CBF. A CBF também anunciou a isenção da taxa. Toda transferência, renovação de contrato, contratação e venda, sempre havia uma taxa. E os clubes, por tempo indeterminado, não vão ter de pagar essa taxa. Mas, porém, ouvi alguns dirigentes de clubes brasileiros e essa determinação ou esse anúncio feito com pompa pela CBF representa praticamente nada de acordo com os clubes. Isso porque, por exemplo, digamos que o São Paulo queira contratar um jogador. São Paulo vai pagar uma taxa para a federação e uma taxa para a CBF. Só que a taxa alta é para a federação, algo na casa de 3 mil reais. A taxa para a CBF é bem menor, algo na casa dos 400 reais. Então a isenção que a CBF anunciou como uma grande medida é, na verdade, uma grande mentira. Não vai mudar nem aliviar a questão financeira de clube algum, até porque a tendência é que existam menos contratações nos próximos meses. Também devem ter menos renovações de contrato. Então, a grande verdade é que a CBF está ajudando muito pouco ou quase nada os clubes brasileiros. Nos últimos dias, alguns dirigentes vieram a público para reclamar da falta de ajuda, de apoio de verdade da CBF. O Vasco da Gama, através do presidente Alexandre Campelo, o Santos, através do Pedro Doria, que é um dos caras mais influentes, mais próximos do presidente José Carlos Pérez, o Rodrigo Caetano, que é diretor executivo de futebol do Internacional, Curitiba também reclamou, Juventude, entre outros clubes. E o detalhe é que a CBF, através do secretário-geral, o Walter Feldman, entrou em contato com esses clubes que andaram reclamando para pedir para eles pegarem leve. Medida nada democrática da CBF, mas a gente sabe que é assim que eles costumam agir. O que eu imagino que seria uma decisão importante da CBF para ajudar os clubes brasileiros? Na temporada passada, no ano de 2019, a CBF arrecadou 957 milhões de reais. Sim, a receita da CBF foi de 957 milhões de reais. E o lucro líquido de toda essa operação foi de 190 milhões de reais. Então, se a CBF tivesse de fato preocupada em ajudar os clubes, ela poderia repassar esses 190 milhões aos times. Como? 100 milhões de reais para os times da primeira divisão. São 20 times, ou seja, a gente teria uma média de 5 milhões de reais de suporte para todos esses times e os outros 90 milhões de reais divididos entre os times da Série B, Série C e Série D. Daria até para guardar um pequeno pedaço para federações, para que essas federações pudessem ajudar os clubes pequenos, esses sim que vão ter enormes dificuldades. Aí talvez eu esteja sendo ingênuo demais também, né? De imaginar que a CBF poderia doar 190 milhões de reais, apesar dela viver do sucesso dos clubes brasileiros, a grande preocupação está com ela mesma, não com os outros. Mas se não der para doar os 190 milhões, que doe um pouco menos, ou que crie um fundo e a partir daí possa emprestar dinheiro em condições baratas para os clubes. O que eu quero dizer com condições baratas?
com pequenas taxas de juros ou sem taxas de juros, para que os clubes possam devolver lá na frente, até porque a CBF depende muito do sucesso dos times brasileiros, das competições por aqui. Se o Campeonato Brasileiro for um campeonato com contratações, com times mais fortes, certamente o produto que a CBF vende para o mundo é um produto mais valioso. Bom, pessoal, eram essas as informações e opiniões que eu queria deixar para vocês. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo e deem um like por aqui. Quem ainda não se inscreveu no canal do Nicola, bem fácil. Aperta o botãozinho vermelho de inscreva-se, aproveita e aperta o sininho para ser notificado toda vez que eu fizer vídeo novo ou live. Por falar em live, tem live nessa segunda-feira com o André Mazzuco, diretor executivo de futebol do Vasco. Na terça-feira, possivelmente, com o ex-presidente do Botafogo, o Carlos Eduardo Pereira. Ainda vou ouvir nessa semana o Paulo Pelaipe, ex-gerente de futebol do Flamengo. Estou marcando com o Thiago Escuro, que é o CEO do Red Bull Bragantino. Enfim, tem uma vasta programação de lives sempre a partir das 8 da noite. E aí, queria aproveitar e pedir para você usar o espaço para comentários, para deixar sua opinião a respeito das coisas que eu falei no vídeo e também para deixar sugestões de convidados que você quer aqui na live do Nicola. Beleza? A gente se vê em breve. Tchau, tchau!